Então, gente, boa noite, né? O que eu planejei para hoje foi concluir o conteúdo do capítulo 15, tá? Da inserção do psicólogo nas organizações. E eu preparei para vocês um exercício para, na verdade, são assertivas VOF, que vocês vão fazer referente ao conteúdo. Então, eu criei várias frases que vocês vão dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, de acordo com o conteúdo que a gente viu. E aí a gente vai ver uma a uma, né? E vai trazendo essa retomada de conteúdo. E aí hoje eu também, no final da aula, eu vou retomar, porque tem alunos que perderam a aula passada e estão assistindo só essa de hoje. E eu vou falar mais uma vez sobre a nossa atividade AV1, a parcial e a AV1. Eu sei que para alguns vai ficar repetitivo, mas tem alunos que nunca assistiram, né, a aula e aí estão meio perdidos. E é por isso que eu vou fazer essa retomada de conteúdo aqui também, tá bom? Então eu vou espelhar para vocês o slide que a gente parou na aula anterior. Vocês lembram que eu parei justamente, eu acredito que eu parei justamente e pedi para que vocês pesquisassem a diferença, se existia diferença entre psicologia organizacional, psicologia do trabalho e gestão de pessoas. Foram essas as três questões que nós paramos na semana passada. Vocês estão lembrados, né? Sim? Sim? Tô vendo só a Aline e Tainara. Então vocês, por favor, façam pelo menos assim. Só não sabe se pesquisou, mas que era isso, era, né? Foi, eu lembro, eu só não pesquisei, esqueci, não vou mentir. Tá, eu lembro Esqueci geral. que eu pesquisei, tá certo. Boa, Giovana, porque as diferenças, né, elas são muito sutis e na prática, na verdade, ela não tem uma diferença tão visível, porque uma depende da outra. É justamente essa questão fundamental que a gente vai discutir, né? Porque alguém mais pesquisou essa diferença? Porque Giovana pesquisou. Eita, olha aí, mandaram um textão aqui, vou ler. Quem foi que mandou? Foi a Giovana. Né? Ela diz assim: na psicologia do trabalho, estuda o homem em seu ambiente ocupacional, que não depende necessariamente de ele estar empregado em uma empresa. Ótimo. Seu conceito está ligado à capacidade de o indivíduo produzir, além de provendo um ambiente onde possa socializar e realizar atividades que colaborem para o seu desenvolvimento. Boa. Já a psicologia organizacional é estudar a empresa e seus elementos, seus diferentes aspectos, integrando as pessoas e recursos, os quais possibilitam seu funcionamento. Faz sentido. E gestão de pessoas, tu trouxe alguma informação, algum conceito? Não, tá bom, Giovana, mas sua participação foi primordial, né? E eu acho que é interessante trazer isso que tu colocou. Gente, vou espelhar aqui os slides para vocês acompanharem comigo, tá? De onde nós paramos. Ó, nós paramos bem aqui, tá? Então, só para fazer a retomada, na aula anterior a gente fez a gente esclareceu sobre as atividades que são inerentes ao psicólogo, os três movimentos, os três movimentos que perpassam o trabalho do psicólogo nas organizações de trabalho, que vai desde práticas tradicionais a práticas mais complexas dentro das organizações. E aí, os desafios do psicólogo organizacional do trabalho. E aí o autor do texto, né, como é o José Carlos Anelli, ele traz essa diferença, essa diferenciação entre as três áreas apenas, e ele até coloca puramente didática. Quando ele traz essa puramente didática, é para que vocês consigam ver
que existem campos de atuação em que olhares e áreas de atuação que estão mais relacionadas a determinadas áreas do que as outras, só que na prática elas se correlacionam. É como Giovana trouxe. Giovana trouxe que não conseguiu ver diferença. De fato, na prática, você não consegue ver claramente essa diferenciação. O que a gente consegue ver é que existem práticas que estão mais voltadas à psicologia do trabalho e práticas que estão mais em relevância à área de gestão de pessoas e depois a psicologia organizacional. Mas isso é algo que é puramente didático. E aí eu trouxe para vocês até uma figura que o próprio autor coloca no texto. Não sei se vocês estão acompanhando aí o texto também, né? Ele traz inclusive essa ideia da triangulação, né? O que é um triângulo? Um triângulo são 3 lados, né? E que só um lado só existe e o outro existe. Um triângulo é formado por 3 partes e que ele só funciona se os 3 comungarem, né, no mesmo movimento. Então, a psicologia organizacional do trabalho, ela abrange essas 3 esferas: psicologia do trabalho, psicologia organizacional e gestão de pessoas, né? Na didática que ele traz essa separação, ele diz assim: se a gente for pensar numa abordagem de psicologia do trabalho, não sei se vocês têm currículo Lattes, enfim, mas alguns psicólogos e teóricos da área de psicologia organizacional do trabalho, nos currículos Lattes dele, lá no currículo que eles têm, que é o currículo acadêmico, tem lá a área psicólogo da área de gestão de pessoas, psicólogo organizacional, psicólogo do trabalho, psicólogo organizacional do trabalho com ênfase em gestão de pessoas. Alguns trazem essa referência. Para nós, né, para mim que estudo essa área, é importante. Para vocês eu estou trazendo porque também, né, caso vocês queiram embarcar na área de gestão de pessoas, na área de psicologia organizacional do trabalho, é importante que vocês tenham clareza sobre essa diferença, né? E aí ele traz que a maioria dos psicólogos, né, quando ele se refere à psicologia do trabalho, são estudos voltados ao mercado de trabalho, à análise de trabalho, ou seja, a ideia, lembra que uma das práticas tradicionais do psicólogo nas empresas é a análise do trabalho, a análise se as pessoas têm aptidão com o cargo, se o trabalho está de acordo com o que o trabalhador realiza, né? O psicólogo do trabalho também realiza observações para a área do desemprego, para o mercado de trabalho, né? Traz uma perspectiva mais de olhar para a saúde do trabalhador, ele estando em empresa ou ele não estando atuando de forma formal, né? Ele também estuda a análise do desemprego e das pessoas que estão em busca de recolocação profissional, tá? Essas são a área da psicologia do trabalho. A psicologia organizacional, ela está voltada à ideia de pensar o psicólogo atento às atitudes, percepções, à ideia de motivação, satisfação, aos processos de decisão ligados à liderança, gestão de poder, cultura organizacional. Acho que se vocês não ouviram falar desse termo, mas ainda esse semestre nós vamos estudar cultura organizacional e relações de poder, né? E processos de mudança organizacional. Então, essa é uma esfera da psicologia organizacional, tá? A área da gestão de pessoa é a prática da psicologia do trabalho e psicologia organizacional. Por quê? Porque a partir de técnicas de recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, planejamento e desenvolvimento da parte gerencial da empresa. Então, é aquilo que coloca a mão na massa, que tem técnicas, que tem recursos para isso. Ah, Larissa, a psicologia organizacional não coloca a mão na massa? Coloca, mas é a partir da gestão de pessoas. Percebam que se a gente olhar para esse quadro aqui, para essa figura, é um processo. A análise do mercado de trabalho, aqui é uma visão bem mais externa, né, do sujeito com o meio ambiente. Aqui é do indivíduo enquanto trabalhador, funcionário já dentro da empresa. E aqui é a prática das pessoas, do psicólogo com as pessoas dentro da organização. Vou abrir aqui. Opa, deixa eu voltar.
De qual área, Flaviana? Eu me perdi em qual momento que tu me perguntou psicólogo de qual área que tu está se referindo? Psicólogo organizacional, psicólogo do trabalho ou gestão de pessoas? Ou psicólogo organizacional de trabalho faz orientação de carreira? Ah, entendi a tua pergunta. É assim, né? Geralmente o psicólogo organizacional de trabalho não faz orientação de carreira na escola, nas escolas especificamente como sendo um psicólogo, né, educacional lá da empresa, da escola. Eu posso ser contratada como psicóloga da empresa para dar orientação de carreira, mas como psicóloga organizacional de trabalho. Porque se a gente for colocar que o psicólogo faz a orientação de carreira na escola, aí eu estou me referindo a um psicólogo mais educacional, não psicólogo organizacional de trabalho, entendeu? Se eu trouxer a ideia do psicólogo trabalhando com orientação de carreira dentro da escola, né? Eu sou contratado como psicólogo educacional da empresa, da escola. E eu for trabalhar com orientação de carreira, eu sou psicóloga educacional. Agora eu posso ser contratada da escola apenas para trabalhar com orientação de carreira. E aí eu faço trabalhos pontuais enquanto psicóloga organizacional do trabalho. Então eu trabalho como consultora de orientação de carreira nas escolas. Então meu trabalho é como consultora em gestão de carreira nas escolas. Não sei se deu para você entender. Pronto. Ei, só assim eu acertei o nome, né? Que eu só chamava você de Fabrício nas aulas. Agora que eu já. Agora aqui não tem pra onde correr não, e eu errar, né? Professora, não sei, eu consigo pensar assim um pouco separado, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Eu vejo que esse do trabalho seria realmente uma coisa mais extensa, mais ampla, mais geral. E a gestão seria a coisa mais burocrática, Pronto, né? isso E, mesmo. e essa do organizacional seria mais questões emocionais, de subjetividade dos colaboradores, é isso? É isso. É exatamente isso. Giovana, a tua pergunta é então essas três visões, né? Esses três campos de atuação é dentro de uma só pessoa. Eu não posso pensar isso como uma só pessoa, mas vamos pensar como um termo que tu usou pessoa, vamos pensar na organização, né? Essas três áreas, elas atuam dentro de um contexto de grupo, de coletivo, de organização, tá bom? Então, eu penso que essas três visões, elas estão dentro de um contexto de trabalho, dentro de uma organização. Explico, Ailane, vou explicar. Ó, esses três movimentos não, essas três áreas aqui, essa figura, ela representa os três campos de atuação, né? Subcampos de atuação, né? Do psicólogo organizacional de trabalho. O autor traz essa diferenciação puramente didática para que a gente possa compreender com maior relevância cada área. Então, eu, enquanto psicóloga organizacional de trabalho, eu atuo com essas três Uhum. profissões. Só que em alguns momentos vai ter mais ênfase em alguma área do que em outra. Por exemplo, a psicologia do trabalho, ela tem um viés mais voltado a uma questão externa, sobre uma perspectiva sobre o mercado de trabalho, sobre a análise do trabalho ao trabalhador, as questões de Yeah. emprego, de saúde do trabalho, tem algum microfone aberto. Eu vi, eu derrubei. Não sei quem tava. Alguém tá com o microfone Daniela. aberto? Desliguem aí, gente. Professora, tu consegue. Eu tô procurando quem tá. É o de Daniele. Ah, é porque ela entrou agora e não tá nem aparecendo pra eu colocar mute. Deixa eu ver. Coisa só pra esclarecer, né? Mas vamos lá. Dela aparecer aqui, eu coloco tudo. Gente, então assim, dentro dessa ideia, dessas três visões, né, dessas três áreas de atuação, a psicologia organizacional a psicologia organizacional é uma ênfase mais voltada à ideia de percepção, de emoção, trabalho.
conseguindo, não. Tá me desconcentrando. Deixei, pronto. Consegui. Então, assim, é, deixa eu retomar porque eu acabei me perdendo. O áudio ainda tá me desconcentrando, tá, gente? Deixei mudo os microfones. Deixa eu olhar aqui. Não tem mais ninguém, não. Tá, Danilo, pronto. Fechei. Pronto, gente. Vamos voltar aqui, tá? Então, só para retomando essa explicação desse quadro, né, dessa figura, aqui é apresentado as 3 possibilidades de atuação do psicólogo, né? É uma divisão didática, porque o psicólogo organizacional do trabalho, ele atua nessas três áreas, né? Que é a área da psicologia do trabalho, a psicologia organizacional, que é uma psicologia mais voltada, né, puramente à percepção, à emoção, a como esses fatores ligados à pessoa, ao indivíduo, interferem no trabalho. Então, quando eu fui para algumas consultorias de trabalho, eu defendi que a liderança não era algo que as pessoas nasciam. Elas também poderiam desenvolver, né? Eu poderia capacitar, eu poderia treinar a pessoa a desenvolver um potencial de liderança, né? Porque ainda existem pessoas que acreditam que a liderança nasce. Eu acho que existem líderes que nascem sim com características de liderança. Você consegue ver crianças com habilidade de liderança, elas lideram as brincadeiras desde pequeno, mas tem outras pessoas que não. Então, o que eu estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem quanto nós, psicólogos, vamos estar atentos a essas percepções, a como os fatores pessoais, né, trazem influências para o desenvolvimento do trabalho, né? E aí a outra campo de trabalho é a gestão de pessoas, que é a prática em si, como a Tainara colocou, é a prática, é a parte burocrática no sentido de execução, né? Trabalhar com técnicas de recrutamento, de seleção, com área de avaliação de desempenho, treinamento. Então, estão mais voltados à execução do trabalho, tá certo? Dúvidas até aqui, gente? Querem que eu repita? Posso continuar? Então, assim, dentro desses 3 campos, ele diz assim: não devem ser vistos como espaços separados. Por isso que, quando Giovana começou a falar, ela disse: eu não consegui ver diferença, porque é muito difícil na prática ver espaços, né, separados, porque eles se comungam e se conversam o tempo todo para uma atuação eficiente e eficiente no trabalho. Ela depende sim dessas 3 áreas em pleno funcionamento, entendeu? Então, o psicólogo organizacional do trabalho, ele tem que ter uma visão do mercado de trabalho, ele tem que ter compreensão sobre as pessoas, sobre como os comportamentos, as emoções influenciam no trabalho, e por fim saber tecnicamente o que deve ser feito, quais são as ferramentas que tem à sua disposição para ser utilizada em benefício, né, do trabalhador e da organização, tá? Então, o nosso dever enquanto psicólogo é estreitar os laços com outras áreas, né, e aporte teórico de várias disciplinas, que era aí onde eu queria chegar. Eu não lembro se eu falei com vocês na aula passada sobre o quanto é importante nós termos conhecimento de outras áreas, conversar com profissionais de engenharia, de administração, dependendo do negócio no qual vocês fazem parte. Lembra? Marcelo e a Aline trouxeram na fala dela. Deixa eu ver. Não sei não quem tá microfone aberto. Não sei se vocês lembram que a Aline e Marcelo trouxeram nas falas deles que eles precisavam se comunicar com áreas de gestão comercial, com outros médicos, com superintendência, que tem mais a ver com o perfil do hospital. Então,
a área que a gente for atuar enquanto psicólogo organizacional, por exemplo, empresas de produtos farmacêuticos, eu preciso entender sobre essa área. Eu vou trabalhar na indústria de calçados, eu preciso entender de engenharia de produção para a área de calçados. Vou trabalhar em hospital, eu preciso entender do negócio de hospital. Então, nós precisamos estreitar laços com as áreas de conhecimento. Sabe por quê, gente? Porque, né, eu não sei se vocês conhecem ou já viram falar, tiveram contato com pessoas que ela fala e você não consegue entender nenhuma palavra do que ela diz, porque você tem que ter um dicionário nas mãos, porque a linguagem dela é muito tecnicista, né? Então, imagine se eu for utilizar, se eu for falar para um gestor, um administrador, que eu vou utilizar o teste AC. Eu falando isso para vocês agora, como vocês ainda não pagaram a avaliação psicológica, vocês estão perdidos. Do mesmo jeito é um gestor, um administrador. O que é teste AC? É um teste de avaliação psicológica, de atenção concentrada. A gente vai avaliar e medir a atenção das pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a fazer psicologia, o termo técnico que pra mim era mais assim, oxe, o que é isso? Era fenomenologia existencial. Gente, é um termo que pra mim era muito novo. Gestalt terapia, o que é isso? Então, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é algo que a gente precisa, enquanto profissional, conciliar a nossa fala, a nossa comunicação ao campo em que a gente está atuando, né? Então, é a mesma coisa de vocês utilizarem termos técnicos em uma comunidade, em um perfil de pessoas que não tem tanto conhecimento, entendeu? Não tem uma escolaridade mais avançada. Então, a gente tem que adequar, a gente tem que estreitar laços com essas pessoas, fazer nosso conhecimento ser útil naquela organização, porque nada adianta a gente saber tecnicamente se as pessoas não sabem utilizar o que a gente conhece, tá certo? E aí, né, a gente precisa fazer ter uma compreensão sobre as perspectivas e desafios de construção para uma identidade do psicólogo organizacional do Brasil. O que é que isso está trazendo, gente? Para que nós, enquanto psicólogos, alcançássemos uma identidade, ou seja, um perfil de psicologia organizacional no Brasil, né, existem muitos desafios. O primeiro deles é uma deficiência na formação acadêmica e falta de treinamento para o psicólogo organizacional. Hoje, vocês têm uma matriz que é totalmente diferente da minha. Eu acho que o Marcelo falou isso com vocês. Na minha época e na época dele, nós só tínhamos psicologia organizacional. Ponto. Se escolhêssemos a pagar estágio em gestão de pessoas, né, em psicologia organizacional e gestão, era que a gente ia ver psicologia organizacional 2, gestão de pessoas, psicologia institucional e saúde do trabalhador. Vocês agora, por obrigação, né, vocês só se formam se vocês falarem essa disciplina, se vocês pagarem essa disciplina. Ou seja, houve uma mudança na formação acadêmica de vocês. Por quê? Por conta da região aqui no Juazeiro. A região tem muitas empresas, então foi adaptado a matriz de vocês à nossa realidade. Se você for ver em outras regiões, por exemplo, na ICO aqui, na Univis, né? Univs, chama. ICO. Ele só tem uma disciplina de psicologia organizacional. Então, há uma deficiência na formação acadêmica, porque as pessoas não têm conhecimento do que o psicólogo organizacional faz nas empresas, né? E mesmo quando eu me formo, eu tenho poucos treinamentos, eu tenho uma série de questões de especialidades que são muito fracas ou que não atendem àquilo que as organizações esperam, tá? Tá com o microfone ainda, hein, gente? Desliguei, já sei. E aí traz outra dificuldade, que é a percepção de não ser psicólogo, não se sentir psicólogo, porque trabalha tanto em empresa com processos burocráticos que acaba fazendo trabalho, né, padronizado, né, burocrático e algo que é muito tecnicista. Aí fica
Por muitas vezes eu já me peguei fazendo um trabalho que era extremamente burocrático, técnico, eu disse que qualquer pessoa faz, não precisa ser psicólogo para fazer, não. Né? Então, há um sentimento também sobre isso, né? E a ideia de atuação não apenas como especialistas ou consultor, mas como pesquisador e agente de mudança. Porque os psicólogos dentro das organizações, gente, precisa promover pesquisa, precisa promover, né, conhecimento, não fazer o trabalho e ficar só para si, né? Divulgar, disseminar informação para que outros profissionais tenham acesso às suas mudanças, né, que você fez na sua organização, não ficar só para si, né? Não ter o egoísmo de guardar os bons resultados só para si, mas dividir, compartilhar para que essas informações cheguem a mais pessoas. E aí, né, hoje a gente tem ampliação de programas de pós-graduação. Inclusive, vocês sabem que hoje pós-graduação tem toda esquina. A gente precisa avaliar a especialização. Só um pouquinho, tá? Pronto. Hoje, gente, a gente tem mais programas de pós-graduação. Existem cursos de formação em psicologia organizacional. A gente aqui na região do Cariri, a gente já tem formação em psicologia organizacional na Diálogos. Nós já temos muita especialização na área de psicologia organizacional. Por quê? Porque mais empresas estão contratando psicólogos aqui na região do Cariri. Então, tem muitas possibilidades de se formar, de se especializar nessa área de psicologia organizacional, tá? Então, para finalizar, né, esse capítulo, eu trouxe uma frase que ela é imprescindível, indispensável, como a própria frase traz, que é assim: torna-se indispensável que, independente do domínio específico de atuação, né, e aí, então, independente se você quer atuar, né, nas escolas, nas empresas, na área social, em hospital, na clínica, todo psicólogo seja capaz de analisar e compreender os processos organizacionais no contexto em que atua. O que é que essa frase está querendo nos dizer? Que lembra quando eu fiz a pesquisa no primeiro dia de aula? Gente, qual área de atuação vocês querem ir? A maioria, promoção à saúde, social, e só 2 almas se salvaram para psicologia organizacional. Vocês lembram? Naquele momento que eu fiz a pesquisa, independente da área que vocês escolherem, se vocês querem trabalhar na área de saúde, se querem trabalhar na área social, na área jurídica, vocês precisam compreender o contexto organizacional, porque o campo fala sobre as pessoas que chegam para vocês, tá? Então, nosso lugar enquanto psicólogo, independente de ser na organização empresarial, tem que ser uma análise sobre o todo, tá certo? Essa é a nossa missão fundamental enquanto psicólogos. Tudo bem? Dúvidas sobre esse conteúdo? Algo a colocar? Sim ou não? Digam aí. Dúvida, gente? Vou ficar... Professora, eu tenho uma dúvida sobre a parcial. Vamos lá, vamos falar sobre ela. Diz aí. Eu achei interessante os filmes que você indicou, mas eu preferi procurar um pouquinho mais. E encontrei um bem interessante e queria saber sua opinião. Qual você acha a história e a vida de Madame Walker? Eita, eu assisti semana. Eu achei muito interessante e totalmente atual do que a gente estava falando, apesar de ter acontecido há mais de 100 anos atrás, mas é totalmente atual. Pode fazer sobre ele, é perfeito, muito bom. Tinha outra indicação de livro que a gente possa pesquisar sobre? Na verdade, eu não tenho esse livro aqui, eu tenho ele físico, que é Subjetividade no Trabalho,
né? Ele traz uma perspectiva voltada ao mundo do trabalho, mas eu sempre gostei, Aline, de ver é, artigos na RPOT. RPOT é a Revista de Psicologia Organizacional. Lá tem muitos artigos voltados ao mundo do trabalho que dá para você fazer essa correlação, tá? Então, eu acho que dá para contribuir os artigos desse site da RPOT. Vou até digitar aqui para vocês verem, tá? RPOT. Vou entrar aqui no site para ver se eu consigo enviar para vocês esse site. O meu computador tá um pouco lento, mas vai dar certo. Tá sem responder. Mas é RPOT o site, né? Quais foram os mais interessantes que tu não achou, Gerlândia? Diz aí. Vocês viram o documentário que eu passei pra vocês, que tem no Netflix, Esperando o Carnaval, me guardando para quando o Carnaval chegar? Vocês viram? Onde foi que tu passou, mulher? Passei semana passada. Não, eu não anotei não. Acho que foi em outra sala. O meu nome? Me guardando para quando o Carnaval chegar. Hoje de manhã, na aula, os alunos assistiram e a gente teve uma discussão bem interessante sobre ele. Assistam, gente. É um documentário bem legal. Tu assistiu, Genilson? Calma, mulher, que tem muita coisa pra assistir. Amor Sem Escala é bom, muito bom. Eu tenho ele em PDF. Eu vou ver se eu consigo transferir ele para o Drive. Aí eu vejo se eu consigo disponibilizar. Muito bom, Genilson. E qual é o outro? Homens de Honra. É muito bom. Gente, fiquem à vontade. Tem muito filme atual, até mesmo série. Se vocês quiserem também se atrever a fazer a série La Casa de Papel, é perfeito para fazer a análise do mundo do trabalho. E conversa, professora, que a gente pode utilizar a Casa de Papel. Como é? Aí você fala sobre trabalho digno. Será que eles fazem um trabalho digno ou não é? Porque a gente sempre fica do lado dos assaltantes. Mas isso é trabalho digno ou não é? Entendeu? Então, tem muito. Ele tá roubando dinheiro de ninguém, né? Então tem que ver aí. Duelo de Titãs também é bom. Gente, a gente tá falando dos filmes, mas talvez tenha pessoas que ainda não tenham ouvido falar sobre nossa parcial, porque é a primeira aula que tá assistindo. Mas deixa eu explicar, tá? Finjam que vocês não ouviram falar, quem já ouviu, ou então reforcem a ideia. Nossa parcial será, né, o trabalho, né, de uma análise crítica de um filme. Eu fiz a indicação dos filmes para vocês, mas vocês podem ficar à vontade para escolher outro que tenha a ver com relação ao mundo do trabalho, às organizações e por aí vai, tá? Então, vocês vão fazer uma análise crítica do filme a partir dos conteúdos que a gente viu, o mundo do trabalho, a inserção do psicólogo nas organizações. Eu lembrei agora de um filme que é O Diabo Veste Prada. Não sei se eu indiquei já, mas é muito bom. Diabo Veste Prada. Muito bom esse filme. E tem muita coisa relacionada ao mundo do trabalho. Tá? E é um filme de sessão da tarde, passa muito. Então, assim, a AV1 de vocês, a parcial de vocês, ela vai valer de 0 a 4 pontos de parcial. E a AV1, né, a prova em si, vai valer de 0 a 6. E vocês vão fazer a AV1. Vai ser uma prova que eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, né, com questões abertas. E a novidade para essa aula de hoje é que o trabalho, a AV1 pode ser feita em dupla, tá bom? Então, você pode fazer junto com um coleguinha seu a AV1 em dupla e me mandar, colocando o nome dele e dela. O trabalho parcial em trio, mas a AV1, a prova pode ser em duas, tá bom? Ficou claro para vocês? Esse seria o nosso trabalho de AV1. Teve pessoas que ainda tiveram as aulas presenciais e estavam pensando que seria o mesmo trabalho que eu tinha feito, que era a entrevista com os psicólogos e com os empresários. Aquele trabalho ali, gente, foi cancelado devido à pandemia, tá?
Nós não vamos mais fazer entrevistas com psicólogos devido à nossa pandemia. A gente adaptou o trabalho à análise crítica do filme, tá certo? Tranquilo para vocês? Certo? Larissa, Oi. na V1 vai cair alguma coisa relacionada aos filósofos que tem no primeiro texto? Porque, se eu não me engano, tu tinha falado na sala de aula que a gente não precisaria focar. Os teóricos, né? Que é ver. Isso. É, Não vai cair, tá? tá bom. Não vou aprofundar porque vocês vão ver esses detalhadamente na disciplina de gestão de pessoas. Professora, não vai cair Max? Eu li Vai. aquela parte todinha do desespero. Ali assim, gente, é importante demais a gente ler. O que eu quero que vocês entendam sobre Marx é o conceito de mais-valia, tá bom? Só isso. Ele é importante para a gente compreender essa ideia de mais-valia. Agora, aqueles teóricos, Weber, Taylor, Ford, né, Fayol, não vai cair. Até quando eu apresentei ele nos slides da sala de aula, gente, eu tô só expondo aqui, só para explicar para vocês que existiram vários teóricos, né, que foram construindo socialmente teorias para trazer maior produtividade para as organizações. E que elas foram muito favoráveis aos empresários, mas elas tiveram uma rejeição enorme dos funcionários, dos trabalhadores, porque eles cobravam muito dos trabalhadores, porque dava mais produtividade, dava mais trabalho a eles, porque gerava mais produção, e quem ganhava mais nessa história era o empresário, o dono da empresa, tá bom? Foi essa a explicação que a gente colocou. Gente, podemos respirar aí para a outra parte, a parte que a gente vai fazer as assertivas. O que é que eu queria combinar com vocês? Vou mandar, não sei, eu acho que aqui também dá para compartilhar. Eu nunca fiz isso não. Mas não vou fazer por aqui não. Eu vou colocar agora no grupo da turma perguntas, são assertivas, são frases, e eu vou dar 10 minutos ou 15 minutos para vocês responderem, né? Se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ela. Não abri ainda não, só um pouquinho. Ó, tá abrindo agora. Estão conseguindo ver? Eu vou mandar isso aqui agora pro grupo de vocês, tá certo? E aí, vocês vão analisar se essas questões são verdadeiras ou falsas. Deixa eu tentar abrir. Pra V1 vai ser capítulo 1 e capítulo 15 do livro verde. Deixa eu ver se eu tô com o livro verde aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. É esse livro aqui, tá? Capítulo 1 e 2 desse livro. Tem pessoas que têm uma edição mais atualizada que pode utilizar do mesmo jeito, tá bom? 1 e 15 desse livro aqui, o livro de Zanelli, livro verde, tá? Os mesmos do trabalho, isso mesmo, tá bom? Então, gente, eu queria que agora vocês fizessem o seguinte. Vou mandar agora pro grupo da turma. Não precisa que vocês saiam aqui do Zoom, se vocês puderem. Eu não vou fechar a aula. Eu quero só que vocês, em 10 minutos ou 15, que vocês leiam essas perguntas e sem olhar no caderno, sem fazer pesquisa, vocês respondam se elas são verdadeiras ou falsas. Ou seja,
Coloca um V ou F do lado. Primeira V, segunda F e por aí vai, tá bom? Vou agora compartilhar com vocês na turma, só um pouquinho. Mandei agora pro grupo, tá certo? Essas perguntas e vocês vão ter 10 minutos para responder. V ou F delas. É sobre o conteúdo, é um exercício de fixação. Tem aí jogo verdadeiro, falso água, que assim, se eu tiver dúvida, se eu não souber, aí eu coloco na água. Seria uma atividade, uma metodologia ativa que eu ia fazer com vocês se fosse aula presencial. Mas como é aqui, vocês vão colocar só VOF, tá certo? Então, façam aí, eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem, tá? Essa aula. Eu vou deixar disponível aqui e só vou fechar o meu vídeo, tá? Quando eu fecho o vídeo, vocês conseguem ver minha tela mesmo assim? Quando eu fecho meu vídeo, vocês conseguem ver a tela? Fica preto. É? Então, vou abrir meu vídeo. Pronto. Pronto, eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem, tá? Não me abandonem, fiquem aqui, que é um exercício de fixação. Por quê, gente? Porque na próxima semana é feriado. Não sei se vocês estão com o calendário acadêmico. Próxima terça-feira, dia 21, é feriado, dia de Tiradentes. Então, nós não teremos encontro. Aí, o nosso próximo encontro já será para eu disponibilizar a prova, né, da V1, tirar as dúvidas com vocês. Então, por isso que eu queria fazer esse exercício de revisão de conteúdo agora, tá bom? Que é só algumas frases básicas para a gente retomar aquele capítulo do mundo do trabalho, que foi o primeiro que a gente viu, tá? Façam aí. São 9h10 agora, 9h20 eu retorno. Não vou fechar a sala, tá? Quem quiser sair depois entrar, eu vou ficar no mesmo link. Mas voltem.
Pronto, já tô gravando. Vou espelhar novamente. Então, assim, a ideia de pensar o trabalho, o conceito de trabalho, é justamente a ideia de que é uma ação humana, né? E por isso que é essencialmente humana. Todos nós estamos em um contexto de trabalho e é uma atividade que ela é essencial. Todas as pessoas trabalham ou têm relação com o trabalhador, tá? Então, por isso que essa é uma alternativa verdadeira. É o conceito de trabalho, uma atividade essencialmente humana e vivida como uma condição social, né? Por que condição social, gente? No nosso contexto de humanidade, é perpassado pela questão do trabalho. Então, compreendendo que trabalho é uma ação de transformação da natureza, desde quando a gente já nasce, né? Por exemplo, nasceu, chorou. Né? É um contexto que envolve um trabalho, é chorar para sinalizar que eu estou com fome, é chorar para obter alguns outros ganhos. Desde criança a gente já consegue fazer algo que modifica a natureza e isso se chama trabalho, tá certo? Então a primeira é a verdadeira. A segunda é se o trabalho e emprego são conceitos distintos, ou seja, há diferença entre trabalho e emprego? Sim ou não? Vamos lá, respondam. Verdadeiro ou falso? Não tô conseguindo acessar. Verdadeiro, né, gente? São conceitos distintos. Qual é a diferença entre trabalho e emprego? Alguém consegue explicar? Qual a diferença entre trabalho e emprego? Vai lá. Eu sei que emprego é remunerado. E trabalho, a gente acabou de falar. Qual a diferença entre elas? Dizem aí. Alguém ia falar também. Foi quem que falou? Foi Flaviano? Joel? Foi quem que ia falar? Que aí fechou o microfone depois. Desistiu? Gente, a diferença entre trabalho e emprego. Tem alguém falando no chat? Eu não tô conseguindo ver. Eu lembro que a professora falou em sala que tinha relação, tipo, as pessoas trabalhadoras dona de casa, que eles não recebem dinheiro, mas que não deixa de ser um trabalho. Um excelente exemplo é a distinção entre o trabalho remunerado e trabalho não remunerado. Então, veja uma coisa. Trabalho é uma ação de transformação da natureza que não necessariamente é remunerado. O emprego é um trabalho, transforma a natureza, mas ele é remunerado. Então, o trabalho não tem necessidade de contrato nem de remuneração e o emprego sim, existe contrato e remuneração. Por isso que são conceitos distintos. Ah, Larissa, mas por que geralmente usam o trabalho e emprego como sinônimos? Trabalho é sinônimo de emprego é sinônimo de trabalho. Porque assim, gente, vejam só. Dentro do emprego tem trabalho. Mas dentro do trabalho, nem todo trabalho tem emprego. Porque nem todo trabalho é remunerado, mas todo emprego tem trabalho, tá certo? Então, por isso que geralmente a gente usa o termo trabalho e emprego, de certa forma, como sinônimos. Mas na parte conceitual, eles são conceitos distintos, tá bom? Ficou claro isso? Tem dúvida? Tem alguém falando no chat? Eu não tô vendo. Se tiver... Mulher, tu abriu o chat pra gente responder, ver o falso, aí tá todo mundo botando lá. E aí eu peguei e não tô conseguindo acessar agora. Porque ou eu fecho um e abro outro. Vamos lá. Vou ficar assim, tá? Tô vendo agora, gente. Desculpa. Dá pra ver ali que a próxima é falsa. Eu já vi que vocês já estão vendo, mas não o processo? Vamos lá. Tainara tá esperta. Ai, gente, eu tô errando aqui no passador de slides. O 3, né? A dimensão socioeconômica do trabalho, né? E aqui, gente, ele fala sobre as dimensões do trabalho. Vocês lembram que tem 5 dimensões de trabalho?
Quais são as dimensões de trabalho? Concreta, gerencial, socioeconômica, simbólica e ideológica. São as 5 dimensões de trabalho. Larissa, o que é que essas dimensões significam? Todo trabalho tem essas dimensões. O que é dimensão? Todo trabalho, todo emprego, toda relação de trabalho ocupa um espaço que é concreto, que é relacionado ao ambiente de trabalho, né? Todo trabalho tem um gerenciamento, ele tem uma relação socioeconômica que está relacionada a como esse trabalho se articula com a remuneração e com o status que ele carrega socialmente, né? Tem uma dimensão ideológica, né, que está relacionada ao discurso que é feito sobre o trabalho que as pessoas realizam, né? E simbólica, né, que é a análise subjetiva sobre o trabalho, né, que é a análise o olhar do psicólogo para as organizações, é justamente o olhar simbólico, que tem a ver com a subjetividade que as pessoas realizam o trabalho, tá bom? Então, a dimensão socioeconômica tem a ver, sim, com o trabalho, articula o trabalho, as estruturas sociais, econômicas e políticas. Então, essa terceira é verdadeira, tá? E vocês já tinham visto, por isso que eu passei, tá? Vamos para a quarta. A atuação do contexto do psicólogo no contexto organizacional torna-se dispensável quando se refere às informações que rodeiam dentro das organizações, seja ela vinda do nível menor para o maior ou vice-versa. Verdadeira ou falsa? Falso. Verdadeira ou falsa? Não entendeu essa questão? Falsa, 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 isso mesmo. Falsa. Quem mais? Isso mesmo, gente. É uma alternativa. Vamos lá, peraí, deixa eu espelhar para vocês. É uma alternativa falsa, tá? Por que que ela é falsa, tá? Porque dentro da relação de trabalho, a gente tem a ideia de que a atuação do psicólogo no contexto organizacional não é dispensável quando se refere às informações que rodeiam dentro da organização. Pelo contrário, o que torna essa alternativa falsa é a palavra dispensável. Ela era para ser indispensável, tá? Por quê? Porque nós psicólogos, a gente precisa se preocupar, sim, com as informações, com a comunicação dentro do contexto de trabalho, seja ela dos operários, da base da pirâmide, seja ela dos diretores da organização. Então, eu tenho que me atentar, assim, e tenho que ser indispensável dentro dessas informações, compreendendo como essas comunicações acontecem no trabalho. Tá certo? Deixa eu abrir o chat. Ficou claro? Quem tinha dito que não tinha entendido. Tá? Deu para entender? Ou ainda continua na água, como diz a história? Ficou claro essa ideia? Pronto. Então vamos para o próximo. Karl Marx se referia ao trabalho executado que não é pago como mais-valia. Qual a compreensão que vocês têm sobre mais-valia, gente? O que vocês entendem sobre mais-valia? Eu entendi que mais-valia era a exploração do trabalhador, o abuso total em cima do trabalhador. O que mais? O que vocês responderam nessa questão? Verdadeiro ou falso? Eu respondi falso por conta disso, que eu pensei que mais-valia, eu acredito que mais-valia seja isso. Ó, exatamente. O erro de Marx foi ensinar a mais-valia.
Por que que eu estou trazendo isso? Porque eu, quando criei essa alternativa, eu fiz eu enxuguei tanto a questão para ela caber nesse espaço, né? Que, na verdade, eu adaptei. Isso aqui tá errado, tá? Max se referir ao trabalho executado que não é pago com mais-valia, não é esse o conceito de mais-valia. Mais-valia é justamente isso que a Aline, eu acho que colocou, né? É a exploração do trabalhador. O erro de Marx foi justamente esse, né? Porque ele deixou claro que o trabalhador produzia muito mais do que aquilo que ele recebia, né? A ideia de Marx era compartilhar, né? Fazer com que houvesse essa disposição, né? De lucro de forma igual com o trabalhador, já que ele estava fazendo parte dessa riqueza do trabalho. Então, lembra que o conceito de mais-valia, quando eu fui falar sobre ele na sala, eu trouxe aquele desenho do trabalhador bem magro, do patrão bem gordo, e a remuneração do trabalhador era desse tamanho e a riqueza que ele produziu era bem maior. Então, a ideia de Karl Marx, quando ele fala sobre o trabalho executado que não é pago como mais-valia, tá errado, tá? Isso aqui tá errado. O que tá certo é esse conceito de que é o trabalho como exploração. Então, anulem essa questão aqui. A quinta questão, anulem ela, tá? Podem anular. Deixa eu olhar o chat. Ai, gente, eu fico dando uns spoilers pra vocês, sem querer. Exatamente, Flaviano. Boa colocação tua. Flaviano colocou. É o trabalho que não é justamente remunerado. Não é remunerado de forma justa. É o trabalho que ele dá muito mais ao empresário e ele ganha muito menos, entendeu? É a forma de remuneração injusta. Pode colocar, Carlos. Eu não entendi direito. Assim, eu não entendi o que é que está deixando ela nula ou falsa, no caso. Deixa eu te explicar. Porque, assim, eu entendi o conceito de mais-valia e eu entendi que, tipo, se o trabalhador, ele trabalha mais do que o que ele recebe, e é esse lucro que o patrão recebe, o patrão ganha, é a mais-valia, por que tá falsa? É porque, assim, ó, dentro dessa assertiva aqui, ela tá mal colocada. Deixa eu espelhar para você novamente. Cadê? Porque, assim, ela reduz, ela realmente reduz, mas eu não entendi como falso. Eu entendi só que estava muito reduzido o conceito, mas, tipo, não que ela... realmente foi um trabalho que foi executado e que o trabalhador não recebeu por esse trabalho, assim, ele está gerando lucro. Como você colocou. Por que eu não posso dizer que ela é verdadeira nem falsa? Porque ela está tão reduzida que ela fica mal compreendida, entendeu? Então, de fato, a mais-valia é como você colocou, é o trabalho executado que não é pago, mas aí ela está incompleta, porque ela deveria ter servido assim, executado, que não é pago de forma justa, como mais-valia, entendeu? A questão primordial nessa questão é isso, né? Porque é o trabalho que ele não é pago de forma justa, porque fica parecendo que é o trabalho que é escravo, que é todo tipo de trabalho que é realizado e as pessoas não recebem, entendeu? Nessa frase aqui fica parecendo que é todo o trabalho que é feito e que não é pago. Pronto. Deu certo para todo mundo ouvir ou travou para geral? Ou só foi no Genilson que travou? Então tá. Então vamos pro próximo. Ficou claro, né, Carlos? Isso? Sim, entendi, tá tranquilo. Aí eu trouxe aqui aquilo que vocês perguntaram para mim no final da aula sobre os teóricos Taylor, Fayol, Ford e Weber, né, que eles fazem, né, que as teorias que eles criam, né, eram favoráveis aos empresários e obteve uma grande rejeição aos trabalhadores, pois visavam ampliar a produtividade.
Eu acho que eu falei sobre essa possibilidade aqui no final da aula. Essa alternativa é verdadeira ou falsa, gente? Eu acho que Nara levantou a mão. Quer falar? Oi, Nara Thaís. Quer falar, Nara? Ah, desculpa. Tá bom. Professora, eu achei bem interessante essa questão, porque no livro vem falando assim que a origem e o desenvolvimento do capitalismo também foi a origem e desenvolvimento da classe trabalhadora, a palavra esqueci, mas acho que você entendeu. Entendi. É que Da luta. o capitalismo nasce e assim nasce também a luta do trabalhador por seus direitos, né? O trabalhador fica cheio de obrigações para a empresa. Parece, nessa época, a sensação que eu tenho é que nessa época os trabalhadores eram escravos mesmo, até hoje eu acho, né? Que em alguns momentos nós somos escravos, né? Porque somos submissos ao trabalho, mas não tanto quanto éramos antes, porque hoje a gente tem uma série de legislação e direitos e de responsabilidade sobre nós, né? Mas antes era muito pior, e que essa luta de classe, né, dos trabalhadores, ela ficou muito mais forte com o surgimento do capital, tá? Então essa questão, ela é verdadeira, sim. E aqui é a pergunta que contrapõe-se à segunda, né? Trabalho e emprego são sinônimos? Né? Quando a gente fala, ela se torna sinônimo, mas em termos conceituais, elas não são sinônimos, tá? Há uma distinção conceitual entre trabalho e emprego, por isso que essa alternativa é falsa, tá? Isso mesmo. Vamos para a oitava. Alguém tem dúvidas sobre esse conceito? A diferença entre trabalho e emprego? Não, né? Eu acho que ficou claro. Aí a oitava. A dimensão gerencial está relacionada às condições materiais ambientais como segurança física e conforto. Verdadeiro ou falso? Falso. O que mais? Vamos lá, respondam. Adorei água. Água. É só porque, sabe o que muitos de vocês estão na dúvida? Porque vocês vocês precisam, é um erro do estudante ir para a área de decoreba. Se vocês se atentarem o próprio significado da terminologia, vocês compreendem que essa questão não tem nada a ver com gerenciamento. Por exemplo, talvez vocês precisassem... Eu fui por anulação. Depois quando tu falou aqui da concreta, aí eu já lembrei que era essa. Quando eu falo da dimensão concreta, é que de fato vocês precisam compreender como algo que como um conceito que está relacionado justamente ao ambiente do trabalho, à segurança física e conforto. Concreto tem a ver com algo que eu consigo ver, que eu estou. Né? Concretude é onde é a realização do meu trabalho. Né? Será que esse trabalho oferece riscos ou benefícios à saúde do trabalhador? Então, dimensão gerencial está relacionada a como as pessoas são gerenciadas dentro do trabalho. Isso tem a ver com o gerenciamento de tarefas. Esse conceito aqui está relacionado à dimensão concreta, tá? Então, essa alternativa, ela é falsa, tá? Isso é conceito. Dimensão concreta está relacionada às condições ambientais, como segurança física e conforto do trabalho. Dimensão gerencial, o gerenciamento está relacionado a gerenciamento de tarefas dentro do trabalho, tá bom? Posso passar para o próximo ou ainda estão na água dentro disso?
Podemos seguir? Ó, a nona questão. O marco histórico para pensarmos a categoria trabalho foi a Segunda Guerra Mundial? Verdadeiro ou falso? Falso. O que mais, gente? Vamos? Tem questões que vocês são bem rapidinhos para responderem. Falso. Gente, dúvida. Não acredito. Gente, essa é uma alternativa falsa. Qual é o marco histórico para pensarmos a categoria trabalho? A principal... Revolução, né? Verdade. Isso mesmo, a Revolução Industrial é a que representa o marco histórico, né, de pensar a categoria trabalho, que é na luta, né, do trabalhador sobre os seus direitos, né, que eles eram super cobrados e explorados no trabalho, né, e isso vem em ênfase, né, explode mesmo ser boom do trabalhador na Revolução Industrial. Isso, eita, vocês são muito estudiosos, históricos, entre o ludismo e também, tudo mais. Gente, aí aqui essa questão, essa 10ª questão, é o oposto da que a gente acabou de ver. As estratégias de Taylor, Fayol e Ford Weber eram desfavoráveis aos empresários e obteve, né, uma grande adesão dos trabalhadores, pois visavam a qualidade de vida dos mesmos. Ou seja, será se essas teorias eram favoráveis aos trabalhadores ou aos empresários? É uma alternativa que falsa, exatamente. Era favorável só aos empresários, por isso que essa alternativa é falsa. Gente, nessa época não existia nem o conceito de qualidade de vida no trabalho. Existia o conceito de qualidade de vida, mas dentro das organizações eles nem pensavam sobre isso. Então, eram desfavoráveis aos trabalhadores e favoráveis aos empresários, tá bom? Então, por isso que é uma alternativa falsa. A 11, né? Aí a gente já vai para o capítulo 15, tá? A atividade mais característica e dominante do psicólogo nas organizações são recrutamento, seleção e teste psicológico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá, gente? A característica, o trabalho mais dominante que existe, que mais os psicólogos nas organizações fazem é recrutamento, seleção e teste psicológico, né? As outras áreas também, avaliação, desempenho e treinamento, são práticas tradicionais, mas o que mais os psicólogos ainda fazem é recrutamento, seleção e teste psicológico, tá? Vamos para outra. As transformações em psicologia organizacional do trabalho propõem um alinhamento dos objetivos e valores individuais aos objetivos organizacionais. Verdadeiro ou falso? A 2. A psicologia, ela traz essa proposta de alinhar os objetivos pessoais, individuais dos trabalhadores com os objetivos da organização. Verdadeiro ou falso? Gente, uma dica, tá? É verdadeira essa alternativa. Então, sempre que, né, e aí eu vou dar um spoiler para vocês terem atenção. Nossa principal missão, né? O principal objetivo do psicólogo nas organizações, nas empresas, é promover o alinhamento dos objetivos pessoais com os objetivos da organização. Essa é a nossa principal missão dentro do trabalho. É promover uma maior articulação de objetivos entre pessoas, objetivos pessoais e objetivos organizacionais, tá bom? Então, essa alternativa é verdadeira. 13.
Intervenção em processos com instrumentos e procedimentos conhecidos e padronizados. Refere-se ao nível estratégico de intervenção, verdadeiro ou falso? Vocês lembram dos níveis de intervenção? Eu vou já voltar à tua pergunta. Deixa eu voltar à pergunta anterior antes de vocês responderem, porque eu acho que Flaviano fez uma pergunta bem interessante pra gente. Ele colocou, né, quando eu falei assim, que nossa missão era alinhar os objetivos das pessoas aos objetivos da organização, né, ele perguntou se essa atividade, essa missão do psicólogo organizacional não aliena o trabalhador, né? O trabalhador ao trabalho. Depende, tá? Depende do que você faça nesse meio. Aí a grande questão, né? E aí, Flaviano, é uma das grandes críticas que a gente faz à gestão de pessoas, à psicologia nas organizações, é quando ela não consegue, né, fazer um processo de ao invés de padronizar os comportamentos para aquilo que a organização quer, alienar o trabalhador ao trabalho, né, eu faço um processo de buscar dentro de cada contexto de trabalho, de cada indivíduo dentro da organização, um processo de autonomia. Fazer com que dentro do trabalho que ele realize, verificar se ele tem mais possibilidades de ter prazer ou desprazer. Se dentro do lugar dele enquanto trabalhador é um trabalho que traz processos de significado ou é um trabalho que aliena ele, que torna ele uma pessoa submissa àquele trabalho. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque no espaço em que a gente vai excluir os objetivos pessoais dele, né, não valorizar ou não reconhecer ou não se atentar aos objetivos individuais dos trabalhadores, se a gente ignorar que isso existe em detrimento da organização, a gente está fazendo um processo antiético e de alienação, né? Então, o meu cuidado enquanto psicóloga organizacional é valorizar o potencial das pessoas, as competências individuais que cada trabalhador tem, e se essas competências individuais, se esses valores que eles trazem enquanto profissional contribuem para a organização, né? Porque muitas vezes por algumas empresas são tão fechadas, alguns donos de organização são tão fechados que eles não conseguem extrair o melhor do trabalhador. Eles simplesmente não conseguem observar os talentos que existem nas organizações, porque eles moldam tanto a um tipo de trabalho que ele acaba alienando. Então, nosso papel é justamente reconhecer essas pessoas dentro do trabalho e valorizar, tá certo? Mas eu acho que isso é uma colocação que tu traz muito pertinente, porque existem muitos psicólogos organizacionais que estão sendo vendidos para as empresas para alienar o trabalhador, tá bom? Então, acho que tua pergunta é muito, muito importante. Sobre os níveis de intervenção, técnico, estratégico e político, né? O nível de intervenção em procedimentos conhecidos e padronizados é referente ao nível estratégico, sim ou não? Verdade ou falso? Isso mesmo. Os procedimentos conhecidos como instrumentos conhecidos e padronizados tem a ver com nível técnico. Por isso que isso é uma alternativa falsa, tá, gente? Então, essa é uma alternativa falsa. Dentro dos níveis de... A 14ª. Os níveis de intervenção em psicologia organizacional são técnico, estratégico e global, verdadeiro ou falso? Eu acabei de responder, né? Político, estratégico e técnico. Essa alternativa é falsa também. Então, é técnico, estratégico e político dentro da organização, tá?
Quinta, o primeiro movimento em psicologia organizacional corresponde às práticas tradicionais? Verdadeiro ou falso? Lembra dos 3 movimentos, né? O primeiro movimento, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho. Isso é prática tradicional, verdadeiro ou falso? Acho que vê. Ficou na água. Fala, Camila. Oi. Camila, tu levantou o braço. Ah, tá. Não, tudo bem. É uma alternativa verdadeira. O primeiro movimento, sim, corresponde às práticas tradicionais, o que tradicionalmente um psicólogo organizacional faz dentro do trabalho, tá bom? E a 16ª, que é o segundo movimento da psicologia, começou a entrar nas questões relacionadas às condições de trabalho e higiene no trabalho. Verdadeiro ou falso? Água. Essa questão é verdadeira, tá, gente? Muito bem. Ó, por que ela tá no segundo movimento? Porque é no segundo movimento onde se amplia as propostas de atuação do psicólogo organizacional. Então, ele sai de um modelo mais tradicional, tecnicista, e ele começa a observar, poxa vida, a gente fez um treinamento, mas a gente está observando que o ambiente lá, as condições de trabalho dele é extremamente perigosas, trazem risco à saúde dele, à vida dele. Então a gente tem que ter cuidado. Será se aquela dor na coluna que faz ele se ausentar tanto do trabalho não está relacionada à cadeira que ele senta, ao desconforto do ambiente de trabalho, né? O terceiro movimento refere-se a práticas em âmbitos mais complexos. O que significa isso? Né? Que é uma atuação, né, que está relacionada à compreensão, né, do conhecimento do trabalho, que é isso. Você precisa ter conhecimento de todas as particularidades do que as pessoas realizam lá dentro. Verificar, né, qual a importância, né, do trabalhador para aquela organização, né, e como o setor que essa pessoa trabalha atende à missão e aos objetivos da organização. Ou seja, é olhar para o todo. Todos os movimentos você tem que ter uma leitura sobre as especificidades do trabalho, né? Conhecer o trabalho como um todo, né? A ideia de dizer assim, nesse terceiro movimento, psicólogos, fiquem atentos que cada vez mais vocês vão precisar compreender que cada trabalhador é importante e traz uma utilidade para a organização. Então, não vejam a organização só como um todo, como vendo uma organização complexa sem olhar as particularidades e a individualidade de cada pessoa para formar essa organização, tá bom? E aí, a penúltima questão é que ele traz os 3 subcampos de intervenção: a psicologia do trabalho, psicologia organizacional e gestão de pessoas. Verdadeiro, né? A gente acabou de ver isso. São os 3 subcampos de intervenção do trabalho, do psicólogo, né? Psicologia do trabalho, psicologia organizacional e gestão de pessoas. São as 3 subcampos de intervenção. E a última questão, que a psicologia organizacional deve se preocupar também com as pessoas desempregadas? Sim ou não? B. B, eu não sei se B é V. Isso mesmo, gente. Não quer nada, né, Tauana? É verdadeiro, tá, gente? Então,
A psicologia organizacional do trabalho deve se preocupar com as pessoas desempregadas e que precisam, né, se recolocar no trabalho. Então, nós não podemos esquecer que a classe, né, que o lugar do desempregado é um lugar de fala, um lugar de escuta que precisa ser compreendida para ser pesquisada, tá certo? Então é isso. Acho que quem respondeu, ela já deu a média. Ela falou isso, eu acho. Falei não. Ainda bem, tá tudo gravado, né, minha gente? Não tem nem como voltar atrás, porque tá tudo gravado. Gente, então é isso para nossa breve revisão conceitual, contextual do que a gente viu. Agora eu tô aberta para as dúvidas. É porque eu fiquei pensativa aqui na questão de uma das aqui fala das principais atividades, né? Ser recrutamento, seleção e a do teste lá. Aí eu fui pensando, do jeito que os empresários são, todo mão de vaca, né? Assim, literalmente. Por que eles vão deixar de contratar um profissional de RH, que eu acho que seria mais barato, para contratar um psicólogo? Eu sei que Mas tem a questão do entendimento, da subjetividade e tudo, né? Eu acho. É ou não é? você acha que não deve ser? Você acha que deve ser? Eu acho que seja mais barato. Tá. Ó, depende, sabe? Depende da organização, depende do perfil de cada empresa. Então, o que eles vão avaliar é se existem empresas que têm que aplicar teste psicológico, então só pode contratar psicólogo. E aí o valor mínimo, o valor da remuneração é definida a partir do mercado. Então, existem empresas multinacionais que o inicial é 2.900, 3.000 reais, até inicial que você exige mais experiência, que é 6.000 reais, 8.000, por aí vai. Depende. A diferença de salário entre administrador e psicólogo, se for para a vaga de analista de RH, Tainara, não tem nenhuma diferença, tá? O psicólogo não ganha mais do que o administrador nem do que o gestor de RH. Agora, porque, por exemplo, se existir cargo de psicólogo organizacional do trabalho, pode haver diferença salarial para mais. Mas, por exemplo, Marcelo e Aline, que participaram conosco da aula naquele dia, eles não são contratados como psicólogo organizacional, eles são contratados como analistas de RH com formação em psicologia. Então, o cargo que eles ocupam não podem ser ocupados por administrador nem gestor, porque eles fazem aplicação de teste. Mas se a empresa quiser não aplicar mais teste, eles podem contratar um administrador, mas pelo mesmo valor, vai depender da empresa, tá certo? Já são 10 horas, né? Eu me toquei agora, eu vi isso aqui. Leila, a 8ª questão, deixa eu voltar rapidinho. A dimensão gerencial está relacionada às condições materiais. Isso aí é conceitual. Esse conceito de dimensão gerencial aqui, o conceito aqui está relacionado à dimensão concreta, tá? Então, se você trocar, a dimensão concreta está relacionada às condições materiais e ambientais, como segurança física e conforto, estaria verdadeira. Mas esse conceito aí não é um conceito de dimensão gerencial, mas sim de dimensão concreta, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Questionamento. Obrigada, professora. Então, assim, vou ficar disponível para vocês. Próxima terça-feira será feriado, mas se quiserem tirar alguma dúvida durante a semana, alguma questão específica, eu estou à disposição, tá certo? Bom trabalho para vocês, né? E bom feriado nessa terça-feira. Aproveitem, descansem, estudem, façam a prova e a parcial, tá? Um beijinho e boa noite, tá? Mais um feriado entre muitos. Pois é, todos na terça. Beijo. Tchau.